Bom dia, respeitável públicozinho da minha vida. Vocês conhecem esse cenário, né? Vocês conhecem esse cenário, mais ou menos, porque estive aqui por pouco tempo, fui para o Brasil e eu estou de volta para terminar a mudança. Eu não paro de me mudar. Eu não aguento mais ter tantas casas e não ter casa nenhuma. Tá difícil, tá, meu povo? Tá muito difícil, por isso esse vídeo não saiu na sexta, por isso esse vídeo não saiu no sábado, nem no domingo, nem na segunda. Só tô tendo tempo de responder as perguntinhas de vocês hoje, terça-feira, aqui em Barcelona. Vou passar a semana por aqui me mudando definitivamente. Me mudando de Barcelona definitivamente. Depois de chegar no Brasil, é outra história. Então vamos lá. Vocês façam o favor de dar like nisso daqui, de mandar para as pessoas, de compartilhar, de fazer tudo que vocês devem fazer como público, porque eu tô fazendo esse vídeo com muita dificuldade mesmo para vocês, então vocês valorizam. Ó, começando com a pergunta do Júlio Schid, família Fute Dados, família Ensina Romário, tantos outros empreendimentos da Júlio Schid Corp, cumpriu o seu papel já. Perguntando, campeão da Libertadores 2025. A gente tem uma semifinal com um muito claro favorito, que é o Palmeiras contra a LDU. O favoritismo do Palmeiras é grande. E uma outra semifinal com um favorito, que é o Flamengo sobre o Racing. Os últimos jogos do Flamengo não são nada bons, né? Agora que eu acompanho o futebol brasileiro, e antes eu via de uma forma muito esporádica, então assim, já começa a ter um lastro do que eu posso ver. E os jogos do Flamengo contra... Nem vou contar o Vasco, porque era um time bem mexido, mas Estudiantes, Corinthians, Cruzeiro e Bahia, foi um jogo muito acidentado pela expulsão do Danilo aos 13, mas que foi 4 jogos já que o Flamengo não consegue ter muitos bons momentos nos jogos. Contra o Corinthians, sim, de resto, esporadicamente só. Eu acho que o Palmeiras é, na semifinal, 75-25 contra a LDU e o Flamengo é 60-40 contra o Racing. E depois, uma final de jogo único, daqui a muitas semanas, sabe-se lá o que pode acontecer. Hoje, eu vejo o Palmeiras bem individualmente, com jogadores muito confiantes, a virada sobre o São Paulo, a arbitragem à parte, é uma virada de muita confiança do Palmeiras, mas um primeiro tempo assustador. E eu vejo o Palmeiras hoje com algo de favoritismo sobre o Flamengo. Então minha aposta hoje seria Palmeiras. Vamos ver em novembro, se chegar essa final, se forem os dois, o que vai acontecer. O Marcelo Manuel, que também é um cumpridor, pergunta, tem sentido falta dos dias de partit em loco quando o Barça joga? Ah, sinto, né? Eu gostava muito de ir para os jogos do Barcelona, era sempre, claro que quando tinha alguma coisa que eu queria fazer naquele dia, naquela hora, eu ia porque era trabalho. Nem todos os jogos que eu fui do Barcelona na minha vida eu queria muito estar lá, mas normalmente eu queria. Normalmente eu queria estar nos jogos do Barça, eu gostava. Quando era dia de Liga dos Campeões do Gramado era muito legal, quando era La Liga, que era das tribunas de imprensa, também muito legal, porque eu podia ver tudo e tal. Então, sinto muita falta. Acompanhar pela televisão é bem diferente porque parece sempre igual. No estádio sempre tinha alguma coisa de distinto de um jogo para o outro e tal. Tô sentindo falta assim dos jogos do Barcelona em loco. O Barcelona da ilusão. Ó, eu selecionei as perguntas antes dos resultados do final de semana. Então tem muita gente perguntando ainda de Barcelona PSG, alguma coisa do futebol brasileiro também. O Barcelona da ilusão pergunta: essa era a derrota que o Barcelona precisava? Mal sabia você, meu jovem Barcelona da ilusão, que o Barça ia tomar uma traulitada do Sevilha 4-0, o 4-1. O Barcelona não precisava dessa derrota para o PSG, tá? Alguém mandou alguma outra coisa aqui também, que eu não sei se eu selecionei ou não, falando que é uma derrota educativa. Não é. Derrota do Paris Saint-Germain não é um toque de atenção, não é educativa. O Barcelona não precisava dela, muito pelo contrário. O Barcelona acho que precisava ganhar para se sentir mais confiante, não perder para se sentir menos confiante. Acho que é uma derrota que mostra a dificuldade que o time tem. Nesse sentido, pode ser positivo? Também acho que não, porque o Barcelona já sabia disso. Já sabia da dificuldade que é quando o Lamine não está bem, o segundo tempo, fisicamente, tanto que ele não estava, como ele não pôde jogar o próximo jogo, não pode ser convocado. Dificuldade sem o Rafinha para pressionar, dificuldade da linha adiantada quando não funciona. Então, a derrota não tem nada de positivo. Se pode aprender nas derrotas e também se pode aprender nas vitórias. Eu acho que o Barcelona deveria ter aprendido sem perder o jogo que fez contra o Paris Saint-Germain com meio time reserva, que foi capaz de vencer o Barça no segundo tempo. O Rodrigo Pauli pergunta o que tem sido mais positivo até agora de São Paulo, fora o trabalho. Nada. Porque eu não tive tempo de nada ainda. Eu não tive tempo de ir. Tudo que eu fui levado a fazer. Então eu fui um dia num bar com Gustavo Zupac e Luiz Oliveira. Eu fui porque eles me chamaram e eu fui até ali.
Eu fui um dia com uns amigos meus de faculdade, o Cris e o Guti, num barzinho na Vila Madalena. Eu fui porque a gente queria se encontrar há muito tempo, a gente não se via. Eu ainda não tive algo que eu abri um dia o Google ou que eu pedi uma recomendação de alguém e eu fui em algum lugar porque eu queria. Fui correr 2 vezes no parque, foi legal, mas domingo de manhã o Parque do Ibirapuera fica muito cheio. Então, estou me sentindo meio acampado, meio sem casa ainda. Eu preciso chegar, assentar, ter uma rotina, conseguir comprar coisa para a geladeira, ter o que fazer em casa e começar a viver a vida. Aí sim. É, eu funciono muito melhor assim do que esporadicamente em algum lugar e gostar. Não serve muito para mim. Eu preciso de uma rotina toda organizada e aí sim eu vou encaixando coisas de lazer e coisas que eu gosto de fazer. Por enquanto, só trabalho mesmo. Tem uma pergunta aqui que eu vou pegar no celular para pegar o sobrenome, porque é um sobrenome mais difícil. Uma pergunta do Murilo Ghislotti. E o nome é real, e o Murilo também. E a pergunta dele também, que ele me perguntou outro dia: Beckler, posso encostar na sua Insider? Ele queria conferir se a Tech Shirt da Insider é boa mesmo. E eu ainda falei com ele, eu também estou usando a cueca. Pode encostar. Porque ele estava na dúvida se valia a pena, se não valia a pena. Eu falei, Murilo, pode comprar, porque vale a pena. Porque tudo que a gente fala, e vocês já viram por aí falando da Insider, do custo-benefício, que desamassa e que você está pronto para toda a situação e que dura o dia inteiro, tudo isso é verdade. Vou dar um exemplo para vocês. Bom, primeiro que eu vim para Barcelona de novo, eu vim de Insider, vim usando no avião, quem me encontrou sabe. E também trouxe porque saí de São Paulo um dia de tarde para chegar em Barcelona no outro dia de manhã e tal. Você passa realmente muito tempo com ela no corpo. Ela não se amassa em horas de avião. Você chega fresquinho, não chega com cheiro e tal. E depois ainda usei durante todo o dia, porque durante o dia tive muita coisa para fazer e fui usando durante todo o dia. A ponto de eu ir malhar, eu falei, vou de Insider, também dava para ir, porque não deu tempo. Então você pode pegar um voo em São Paulo, passar a noite inteira dentro de um avião, chegar em Barcelona, fazer um tanto de coisa e malhar com a mesma camiseta e depois que lavou, ela tá nova para usar em outras situações. São Paulo, meus dias têm sido meio doidos, de começar o dia na TV, depois ir à tarde olhar, sei lá, coisas de apartamento, depois ir olhar outra coisa. E de Insider, eu tô pronto para todas essas situações. O Murilo pegou, viu o tecido e gostou, e já vai comprar, ou se ainda não comprou, que compre as deles. Eu falo para vocês que realmente vale a pena, que vocês estão, como eu estou aqui, ó, isso aqui é uma Tech T-shirt azul, você está bem vestido o tempo inteiro e está pronto para toda a situação com a Insider. Tudo que a gente fala é verdade. Cupom Beckler, 12% de desconto. Se você somar com o que tem lá na Insider Store, pode chegar a 35% por tempo limitado. Então corre lá e aproveita para ter essas peças da Insider com até 35% de desconto. É uma ótima para vocês. Pergunta do Ogui Miranda. Acredita que Vini Júnior já atingiu o auge na sua carreira? Eu acho que sim. Eu acho que pode ter temporadas que ele vai fazer mais gols, mais assistência, mais números. Por exemplo, a última temporada dele, ele tem mais números, frios, gols, assistências, do que na temporada que ele é considerado o melhor do mundo. Ele não ganha a bola de ouro, mas ele ganhou o The Best, né? Aquela temporada do Vini, e a 21-22 também já tinha sido muito boa pelo Real Madrid, pela seleção não. Aquela temporada do Vini é uma temporada que, se ele fizer ela sempre, ele sempre vai ser o melhor do mundo, ele vai estar muito perto de ser. Pela influência no jogo, pela dificuldade de ser parado, pelo fator decisivo, como ele foi, em final de Liga dos Campeões e também no título do Campeonato Espanhol. Eu acho que ele pode se transformar daqui a pouco, não ser um jogador explosivo, de drible, se tornar mais um jogador de passe, o famoso playmaker. Isso é um caminho natural, mas eu acho que aquele nível de jogo é o auge. É difícil que ele tenha tanta influência em tantos jogos importantes. Teve uma final de Supercopa 4-1 que ele fez 3 gols no Barcelona, fora o que ele fez contra o Bayern, o que ele fez contra o Dortmund, enfim, o que ele fez na Liga dos Campeões. Eu acho difícil que alguém tenha tanto impacto, ele não, alguém não, que o Vinícius tenha tanto impacto no jogo, mais do que ele já teve. Se for aquilo ali, tá ótimo. Ele pode repetir temporadas daquele nível, mas eu acho que aquele nível é o que eu acredito que seja o melhor do Vinícius Júnior. Vamos ver se mais pra frente ele vai conseguir demonstrar mais ou não. Jefferson Rodrigues, sem desprezar o time do Paris Saint-Germain, que é muito bom. Acho que faltou também um pouco de vontade ao Barça, não? Não, isso aqui normalmente, de vez em quando até falta vontade para os caras, mas normalmente é porque você se sente tão impotente, e aí eu pergunto para você, já se sentiu impotente?
Você se sente tão impotente que você acha que os caras estão correndo menos do que eles deveriam, que estão dividindo menos do que deveriam, e não é isso. Normalmente, quando sobra vontade, é porque está faltando organização. O Paris Saint-Germain tinha os movimentos melhores que os do Barcelona, mais automatizados, melhor feitos, melhor executados do que os do Barça. Levou sorte em 2 lances do jogo em momentos capitais, 2 bolas tiradas em cima da linha, que o Paris Saint-Germain conseguiu se recuperar, e foi crescendo no jogo. Mas não acho que tenha faltado vontade, normalmente é uma desculpa, nem digo que é o seu caso, tá, Jefferson? É uma desculpa de comentarista que não tá vendo tanto bem o jogo e que acha que vontade e que correr mais, simplesmente, não, é organização, quando que você chega na bola, não quer dizer que você está faltando vontade, você está desorganizado porque você está chegando, você está morrendo de vontade, mas você está fazendo errado, você está desorganizado. Então, não acho que tenha sido vontade, não. Acho que o Barcelona teve muita vontade naquele jogo. É possível que num jogo desse falte vontade para alguém, não acho que é o caso. Paris Saint-Germain melhor organizado. Davi Ribeiro, essa lesão do Yamal, normalmente se fala Lamine, tá, gente? O nome dele é Lamine Yamal, é um nome composto, então normalmente Yamal não é sobrenome, então normalmente é Lamine. Essa lesão do Lamine, você acha que tem chance de ser alguma jogada do Barça? Não. O Barcelona não pode falar para a seleção, ele tá machucado. Ele não vai. Você tem que mostrar um exame médico para a seleção para que se justifique a dispensa dele da seleção espanhola. Então o Barcelona teve que provar para a Real Federação Espanhola de Futebol que o Lamine estava machucado. Tanto que ele não jogou contra o Sevilla, essa pergunta que foi mandada antes, e o Barcelona tomou uma goleada, sentiu muita falta dele. Não era jogada nenhuma. Guto Santos M. Qual o maior desafio sendo jornalista atualmente? Eu não acho que tenha mudado muito os jornalismos para os desafios para um jornalista nos últimos tempos. Os desafios são sempre os mesmos, né? Você mostrar credibilidade, você fazer coisas interessantes para o seu público, você ter uma forma de se comunicar que seu público entenda. Esses são os mesmos desafios. Eu acho que o desafio que eu percebo hoje, que é um desafio importante, de diferente dos desafios normais da profissão, é você não ser infectado, por assim dizer, você não ser muito influenciado pelo ruído externo, né? De redes sociais, o que as pessoas vão achar, que não pode falar desse tema, que não pode falar desse jogador, por exemplo, no meu caso, que sou jornalista esportivo. Tem muita coisa que as pessoas se veem ou com vontade de ir para onde a rede social vai, para ganhar uns likezinhos ali, para fazer uma onda com a galera, ou tem medo de falar outras coisas, porque não sei se vai ser cancelado. Normalmente as pessoas são canceladas com motivo, né? Assim, falou alguma merda e aí foi cancelado por aquilo. Mas assim, você vai ter uma opinião sobre, não sei, falar algo contra o Flamengo, falar algo contra o Corinthians, falar algo contra o Neymar. Se bem que também é moda falar contra o Neymar, porque você tem muita gente que gosta e muita gente que não gosta. Contra o Real Madrid e contra Cristiano Ronaldo ou contra Messi e por aí vai. Né? Porque tem uma base muito grande de fãs e de torcedores e tem muita gente que prefere não dar opinião contrária a alguns temas que tem uma base muito grande de torcedores com medo de um certo cancelamento, né? Isso que eu quis fazer aqui, o contrário de cancelamento e esse tipo de repercussão. Isso é um desafio de hoje em dia, né? De medo da patrulha de internet e que muitos jornalistas, não sei se fazem ou não, mas que eu acho que é um desafio, de não deixar isso influenciar quando você for dar uma opinião sobre alguma coisa. Esse é um desafio que eu acho que é menor, tá? Assim, eu sei que tem gente que se importa com redes sociais que não gosta de opinar por muitas coisas por conta de repercussão de rede social. Eu, por exemplo, fiz lá o 10 contra 1, né? Do Cristiano Ronaldo e Messi. E eu adoro o Cristiano, e eu já falei com vocês aqui várias vezes que desafio gente a pegar vídeo de eu falando mal de Cristiano Ronaldo. Posso ter feito críticas, mas falar mal de... Não, assim como eu já critiquei o Messi também outras vezes, poucas, porque ele não merece, tô brincando. Já falei que o Messi ganhou, por exemplo, bola de ouro, que eu acho que ele não merecia. Mas eu sabia que era tema que ia gerar discussão e que tem gente que vira e mexe me manda mensagem e tal, xingando bastante, xingando, ofendendo, assim, sabe? Eu desejo seu mal porque você falou que o Cristiano Ronaldo não sei o quê. Um grandíssimo foda-se. É só uma opinião futebolística e nada mais do que isso. Então, para esse tipo de coisa eu nem ligo para repercussão. Outro dia, Cruzeiro e Flamengo, eu fiz um comentário sobre Matheus Pereira e Arrascaeta. A mesma coisa. Repercussão, porque não pode de jeito nenhum falar que algum jogador do Flamengo talvez tenha alguma característica dele que seja pior do que o outro. Nem falei do jogador totalmente, alguma característica. Porque é claro que quem o Flamengo
uma redoma de ouro que nada pode encostar ali, gera todo tipo de paixão. Quando as pessoas discordarem de mim, me xingarem, então, por opinião futebolística, eu não tô nem aí. Eu fico muito chateado, como foi, por exemplo, o que aconteceu comigo, o negócio lá do Vinícius, que falaram que eu disse algo que eu não acredito, né? Assim, que eu tava passando pano pra racista e tal, coisas que eu não acredito. Aí sim eu fico chateado, aí sim me toca mais. Agora, quando é por opinião futebolística, eu tô nem aí. De Moraes 95. Quais os pontos que o Felipe Luiz pode acertar para o Flamengo conseguir ser campeão do Brasileiro e Libertadores? O Flamengo tem que provar que é melhor time. Né? É um bom time individualmente, os jogadores são bons, é um time organizado, o Flamengo faz tudo com sentido, é tudo sincronizado, taticamente o time funciona, só que ele precisa bater mais forte. O Flamengo é um time que muitas vezes domina e não aperta, e não sufoca o adversário. É um ataque meio plano do Flamengo. Parece que é tudo tão organizado que ele ataca de forma muito burocrática. O Flamengo tem que, na frente, gerar um pouco mais de caos no adversário. Fazer o adversário se desorganizar um pouco mais. O Flamengo faz tudo organizadinho demais. Eu sou a favor completamente de um futebol organizado. O jogo de posição, por exemplo, é bem organizadinho, eu gosto. Só que o Flamengo tem que fazer as coisas mais rápido, gerar um pouco mais de desconforto nas defesas adversárias, como fez muitas vezes esse ano, né? Fez 8 no Vitória, fez 6 em não lembro quem agora, fez 6 outro dia, fez 4 gols. Tem um ataque que faz gols. Mas neste momento da temporada, o Flamengo tá custando, né? Não fez nenhum contra o Estudiantes, 2 contra o Corinthians, nenhum contra o Cruzeiro e nenhum contra o Bahia. O Flamengo fez 2 gols nos últimos 4 jogos. E já tinha feito um no Grêmio, um no Ceará, um no Vasco. O Flamengo tá tendo dificuldades de fazer gols ultimamente, mesmo tendo bons jogadores, porque eu acho que não está gerando no adversário esse caos que é necessário para desorganizar. Acho que isso tem que melhorar. Jonathan Luiz, quais os principais fatores essenciais para o Cruzeiro ser campeão brasileiro? Isso foi antes de Cruzeiro e Sport, né, Jonathan? Isso que foi antes do Cruzeiro empatar com o último colocado do campeonato e sofrendo para empatar. Eu nunca considerei o Cruzeiro muito na briga pelo título, porque ele sempre teve uma pontuação próxima de Palmeiras e Flamengo e com muitos jogos a mais, 1 ou 2 jogos a mais, o que é muita coisa, né? Porque normalmente Palmeiras e Flamengo vencem os seus jogos. E aí quando você deixa ponto no Ceará, no Santos, no Sport, o Ceará tá até mais no meio da tabela, mas no Santos e Sport em casa, times que estão lá embaixo, mostra que o Cruzeiro é capaz de jogar muito bem contra o Flamengo no Maracanã, porque é um jogo muito reativo e o Cruzeiro faz isso muito bem. E tem dificuldade contra o Sport no Mineirão, porque ele precisa propor mais e tem mais dificuldade. Fora o desfalque do Caio Jorge, apesar do Gabigol ter marcado, faz diferença. Então acho que a questão é um time que foi montado durante o campeonato, que tem uma forma de jogar muito específica, mas que quando precisa tomar mais a iniciativa do jogo, tem muita dificuldade. E por isso acho que não vai brigar pelo título. Acho que precisa ter mais hierarquia. O Cruzeiro não é um time, não quero falar sobre o clube, tá? O Cruzeiro hoje não é um time de muita hierarquia, muita imposição. Ele faz um outro tipo de jogo, que é bastante competitivo, a gente tá vendo o time competindo bem, mas que eu acho que não é o suficiente para brigar com Palmeiras e Flamengo, que são times mais consolidados e que conseguem tirar mais resultados na marra sem jogar tão bem como o Cruzeiro. Murilo Vazzi. Marcelo, chegou a ver os padrões de gols tomados pelo Barça? Bola rasteira cruzada. Mas isso não quer dizer muita coisa. Quando se o adversário estiver chegando na linha de fundo, cruzando bola para trás, com a defesa do Barça na área, e o time está defendendo mal essas bolas, aí acho que a gente tem esse padrão que você está querendo dizer. O que tem acontecido de gols que o Barcelona está tomando é adversários que correm entre lateral e zagueiro, né, nessas bolas enfiadas com a defesa do Barça muito alta, e essa bola é cruzada rasteira porque tem um cara chegando do outro lado em diagonal. Então, basicamente correm pelos lados e cruzam rasteiro antes da defesa chegar. Gol do Newcastle, gol do Paris Saint-Germain, teve gol do Sevilha, tem um tanto de gol que o time está sofrendo assim. Isso não é porque está cruzando bola rasteira. Essa bola tem que ser cruzada rasteira. Isso é porque estão correndo nas costas da defesa. E não estão correndo entre os zagueiros. Porque quem escapa da linha de impedimento do Barcelona escapa mais pelos lados do que pelo centro da defesa, porque os dois zagueiros estão ali. E pelos lados, como o Barcelona sobe os laterais para marcar os laterais adversários, normalmente o Frenkie de Jong desce ali para acompanhar alguém, no meio dos zagueiros do Barça, tem mais espaço para quebrar a linha de impedimento do Barcelona por ali. O que os times têm utilizado algumas vezes fica um por dentro, tipo um centroavante, para fixar mais os zagueiros e marcar a linha,
e o cara que vem pelo lado não tá tendo uma marcação e já tá vindo em velocidade, né? Ele não tá arrancando junto com o zagueiro. Pega que o zagueiro tá aqui. O cara não tá arrancando aqui junto dele. Os caras estão vindo de trás, já mais em velocidade para receber, então quando o zagueiro arranca, esse cara aqui já tá mais rápido. Por isso, pelos lados, e aí vem o cruzamento rasteiro depois. A questão não é o cruzamento rasteiro, é a bola nas costas. Arthur Matos 01. Qual motivo levou você a fazer o debate e humilhar os caras do lado do Cristiano Ronaldo? Não acho que eu humilhei ninguém, não era intenção, é simplesmente um debate de ideias futebolísticas. Todo mundo que estava ali me tratou muito bem durante o programa, então tudo certo. Não quero que ninguém pareça humilhado também, não é minimamente minha intenção. O que me levou a fazer o debate é porque eu achei que seria divertido. É um tema interessante, que muita gente debate, é muito debate que existe por aí e tal. E eu achei que seria legal fazer. Cheguei a me divertir fazendo, então foi por isso, basicamente. Renan Andrade. MB, o que você consome de conteúdo fora do futebol? Quanto gosta do Falha de Cobertura? Gosto muito. Falha de Cobertura é um programa jornalístico, né? Não é humorístico, não. É um programa, inclusive, professor e doutorando Serginho tem formação para falar sobre isso. O que eu consumo? Consumo Falha de Cobertura, gosto muito do Estranha História, do Vogalizando a História, do podcast do Gregório com o João Vicente, não me importa. Consumo muita coisa do futebol, Fred, Quesada, VS. O que mais? Lito, falando de aviação. Acho que depois mais coisa aleatória. Tem um aqui de Barcelona que eu gosto, chama Entre Espaços, que fala um pouco de história da cidade e tal. Também acho legal. Não sei se eu vou lembrar tudo, mas são alguns dos conteúdos que eu consumo. Certamente eu estou esquecendo, tipo, do que eu mais vejo, então eu não vou lembrar. Kevin SM13. Hoje, quais são seus equipamentos para produzir conteúdos? Um tripé. Eu estou gravando isso aqui de um iPhone 14 Pro. E um microfone sem publi nenhuma, esse aqui é um Boya. Só isso. E uma luz, que agora eu nem estou usando, tá meio amarelado até isso daqui. Porque eu tô com uma luz amarela aqui do quarto ligada e tá entrando sol daqui. O prédio do lado é meio bege, então reflete uma luz meio amarela. É o que eu uso normalmente para produzir conteúdo. E edito os vídeos no Premiere Rush. Quando precisa de alguma edição e tal. Só. Vitor FN20. Acha que agora no Brasil você consegue acompanhar um pouco da Série B? Salve para a Nação Esmeraldina. Salve para a Nação Esmeraldina. Thiago Arantes, o grande embaixador do Goiás mundo afora. Não acompanho a Série B, não. Em algum momento eu vou ver quem é que vai subir e tal, esse tipo de coisa, mas não me dá tempo. Né? Assim, não dá para assistir tudo. Série A, Libertadores, Sul-Americana, Campeonato Espanhol, Inglês, Italiano, Alemão, Liga dos Campeões. Série B não tá no meu radar, não. Não vou mentir para você, não. Nação Esmeraldina. Que Ross, underlines. Pode usar camisa de time para sair com a amada? Pode. Usa o que você quiser. Eu acho que tá muito na moda, né? Assim, falando sério, tá muito na moda. No Brasil, eu acho que tá, mas aqui na Europa tá muito na moda usar camisa de time para sair em eventos durante o dia, eu acho. Então, é uma coisa, normalmente com uma camisa mais retrô, muitas camisas dos anos 90 voltando. Tá vendo que, por exemplo, Nike e Adidas estão relançando muitas camisas dos anos 2000, né? A Nike com as camisas lá do Total 90, acho que são aquelas camisas, mas que eu acho que já era anos 2000. E a Adidas com aquela estética de 2007, 2008. Eu acho que se você vai num evento durante o dia, ainda é melhor do que num restaurante à noite, né? Vai levar a menina para comer pizza, para comer um sushi, vai ali com uma camisa do Fortaleza, uma camisa do Avaí. Acho mais complicado. Nada contra Fortaleza e Avaí, foram só dois clubes aleatórios que eu pensei nesse momento. Mas se é uma coisa durante o dia, você vai num barzinho durante o dia, é ok, né? Não tem nenhum problema não. E as camisas hoje em dia estão muito bonitas mesmo. Então, tudo certo. W. Cosman 03. Com o Liverpool jogando mal, qual time você acha o favorito no momento para vencer a UCL? Não existe favorito em outubro, meu povo. Não existe favorito em outubro, não existe melhor do mundo em outubro, não existe nada em outubro. Existe um caminho começando a ser construído e
tudo se decide a partir de fevereiro, no mata-mata. Então, em fevereiro nem tem favorito para ganhar Champions. Você tem um pouco mais de lastro para saber como é que os times estão jogando, e aí favoritos pros mata-matas. Mas favorito para ganhar Champions você vai ter a partir das quartas de final. Os grandes têm que estar nas quartas, né? Os times importantes, o Liverpool, por exemplo, tem que estar nas quartas. E a partir daí, como que for um enxavamento, o que você vai ter de confronto e tal, mas em outubro não existe favorito. O que dá pra dizer é que o Liverpool não está jogando o que se esperava dele, que o Liverpool se colocava Barcelona, PSG e Liverpool como os times melhores da Europa pelo que eles jogaram na temporada passada, pelos jogadores que chegaram, e o Liverpool não está jogando bem. O Barcelona também não jogou bem os últimos 2 jogos. O Paris Saint-Germain empatou no final de semana com o Lille, né? Mas fez um grande jogo contra o Barcelona e tal. Então, não tem. O Bayern tá ganhando de todo mundo, tá ganhando de goleada. O Real Madrid teve um tropeço contra o Atlético, mas de resto tá ganhando seus jogos. O Arsenal tá sempre competitivo e já é líder da Premier League. Só. Mas é só outubro, meu povo. Só em outubro. Olha o que era o Paris Saint-Germain em outubro no ano passado, o que ele virou em dezembro, em janeiro. Então, não tem favorito em outubro. Clark Kent. Fala, MB, acabou lá semana? Abraço. Não, vocês só podem ver que eu estou completamente desorganizado só, mas a minha intenção é voltar a fazer um vídeo toda semana falando das novidades do Barcelona. Voltarei a fazer, muito provavelmente será nas quintas-feiras como antes. Só preciso estar restabelecido, assim como o Café com Beckler também. Só preciso ter de novo uma rotina, ter de novo uma casa, ter internet em casa, que nem isso eu tenho tido, nem um Wi-Fi. Então, assim, eu preciso morar. A minha prioridade é morar. Onde quer que seja. Eu preciso morar, e a partir do momento que eu estiver morando em algum lugar, que eu tiver uma rotina de trabalho, que eu conseguir fazer um ovo mexido para tomar um café da manhã razoável, eu começo a fazer as coisas de conteúdo que eu quero. Mas está muito complicado, assim. O último, que dia que é hoje? 7 de outubro. Os últimos 2 meses, porque eu primeiro eu estava me mudando para cá, aí depois eu estava me mudando para São Paulo, e agora eu ainda estou me mudando para São Paulo. Estou 2 meses fazendo mudança. Não aguento mais. Não aguento mais. Torguinha. O que acontece com Wirtz? A adaptação ou o encaixe no Liverpool não está dando certo? O encaixe no Liverpool não está dando certo por conta de adaptação, eu acho, assim. Pode ser que não dê, tá? Pode ser que não funcione. O normal é que um bom jogador, que o técnico pediu e conhece as características dele, que ele chegue e jogue. Então o normal é esse, mas a gente não sabe se isso vai acontecer ou não, de vez em quando não acontece. O Wirtz saiu de uma liga muito ofensiva, se joga um futebol muito ofensivo, que se marca muito pouco, de linhas muito altas na Alemanha, que ele estava num time muito encaixado e que ali conseguia se potencializar ele, e o estilo de jogo do futebol alemão é ótimo para o Wirtz, porque ele tinha muito espaço para receber, para tocar, para aparecer de segunda linha quando os atacantes puxavam os adversários mais para trás e tal. O futebol inglês é bem diferente, muito mais intenso, você tem muito menos tempo, muito menos espaço. O Liverpool joga contra defesas muito mais fechadas do que ele encontrava na Alemanha. Então tudo isso faz com que ele precise se encaixar e se adaptar. Pode ser que não. O normal é que sim, que ele se encaixe, porque ele é muito bom, ele já mostrou que qualidade técnica ele tem, e porque o técnico pediu ele sabendo das características dele. Numa dessa pode pesar o fato dele saber o quanto que ele custou, da pressão que vem por cima, da adaptação pessoal de um jogador, porque no final das contas é um ser humano de 22, 23 anos de idade que está mudando para uma outra cidade, um outro país, né? Tem um fator pessoal aí também. Mas futebolisticamente falando, tem uma diferença imensa da liga que ele jogava para a liga que ele joga. Isso deve ser levado em consideração. Joab Souza dos Santos. É isso. Qual aquecimento você faz quando vai treinar pernas? Então, o certo, né? Assim, o que eu acho que é normal é você não desgastar a perna antes. Eu faço remo, porque você usa um pouquinho ali a perna, mas usa muito o trem superior. Então dá uma mexida no corpo todo. E depois o que eu gosto de fazer, para ir meio que amaciando assim, os músculos da perna, é fazer, por exemplo, barra, né, tipo, como se fosse um agachamento, sem peso. Faça sem peso ou com um pouquinho de peso, só para ir acostumando seu corpo com o movimento e tal, aí você vai aquecendo. Pergunta isso para um profissional, né? Cá entre nós, gente. Tem gente que me pergunta, trabalho com investimento, quero ir morar em Barcelona, o que eu faço? Sei lá, gente. Eu não sei a maioria das coisas que eu falo aqui. Então, estou te falando o que eu faço, simplesmente não sei se o que eu faço é certo ou não, se é o ideal ou não. Eu sempre indico lá o Rafael Personal,
Rafael Araújo Personal, que é quem me passa os meus treinos. Se quiser perguntar para ele, certamente ele vai poder te atender. Mas eu faço isso aqui que eu falei, eu faço remo, de vez em quando corda náutica, né, que é de balançar uma corda bem pesada. Vocês já balançaram uma corda bem pesada hoje? Só para dar uma aquecida. E agachamento sem peso. Tem duas aqui do Vini M. Araújo. Planeja correr na corrida de São Sebastião em 31 de dezembro? 31 de dezembro eu não pretendo correr nada. O pessoal me perguntou, vai participar da São Silvestre? Eu falei, tomara que eu não esteja em São Paulo em 31 de dezembro. Se eu estiver em São Paulo é porque tudo deu errado. Ou Niterói ou BH, é onde eu quero estar. Não sei nem que corrida que é essa, não. Você tá falando. Mas não, 31 de dezembro eu pretendo fazer um cardio de manhã para amenizar o que eu vou fazer pela tarde e pela noite. Só. Daí ia fazer uma 15 km de São Silvestre, por exemplo, de jeito nenhum. E a outra pergunta do Vini M. Araújo. Vitor Roque merecia chance na convocação? Eu acho que ele tá fazendo por merecer, tá? É um desses que volta pro Brasil, que se reencontra no Brasil. Demorou pro Vitor Roque se reencontrar no Brasil, se readaptar, se sentir confiante de novo. A entrada do Flaco Lopes ajudou muito, né? O Vitor Roque. A saída do Estevão, acho que permitiu isso também, que ele foi quando ele começou a colocar mais Flaco e Vitor Roque juntos. E hoje está muito motivado, muito confiante. Isso faz a diferença para um centroavante. E está jogando bem. O fato dele ter vindo para o Barcelona não ter dado certo, para o Betis não ter dado certo, voltado para o Brasil dado certo, e ser cogitado na seleção, eu acho que mostra como a gente não tem um 9 absoluto, né? O Richarlison está começando uma temporada boa pelo Tottenham, o Igor Jesus tem característica também de ser um atacante mais de receber bola na frente, no espaço e tal, igual o Vitor Roque, está dando seus primeiros passos no futebol inglês. Não seria absurdo uma convocação do Vitor Roque, não. Tá fazendo por merecer. Assim como o Caio Jorge também do Cruzeiro e tal. São atacantes que estão fazendo por merecer, especialmente porque a gente não tem, em cenário mundial, em cenário europeu, contra os principais adversários a cada semana, um atacante que esteja fazendo gol sem parar. Gabriel Gondias. Seu coração é azul e branco desde o Mineiro de 97? Cara, eu sou de 86. Se eu tivesse começado a torcer para alguém em 97, eu estaria errado, né? Você começa a torcer muito antes. Eu comecei a torcer em 92, alguma coisa assim. Então, em 97, de jeito nenhum. Em 97, eu já tinha minha torcida completamente consolidada. Uma criança tem que começar a torcer quando ela tem 5 anos de idade, não quando ela tem 11. Então, o Mineiro de 97 não interferiu em nada na minha torcida. Nicolas Golpe. O que está achando do Arthur no Grêmio? Bem melhor do que se fosse o Arthur Quesada no Grêmio, né? Se fosse o Quesada no Grêmio, ele estaria com muita dificuldade, dado ao extracampo do Quesada. O Arthur Melo é um desses jogadores que a gente tem muito pouco no Brasil, que são meio-campistas que dão muita continuidade ao jogo, que saem muito bem da pressão do adversário, que não perdem a bola. E ele está fazendo isso muito bem no Grêmio. Acho que sempre faltou para o Arthur um passinho a mais. Mais gols, mais assistências, ser um pouco mais incisivo na frente. Mas o que ele faz no início das jogadas, de sair da marcação, de limpar a jogada, de dar muitos passes, eu acho que ajuda muito. No Brasil a gente tem normalmente meio-campistas que querem em todo momento estar atacando e perdem muitas bolas. E o Arthur é um desses que está sempre pronto para ajudar alguém a sair de uma situação difícil. Está sempre pronto para dar um suporte para um zagueiro numa saída de bola, para um lateral, para um outro meio-campista. Quando o adversário pressiona muito, ele sai jogando muito bem, quase não perde a bola. Isso ele faz muito bem e está ajudando muito bem o Grêmio, do que eu vi até aqui pelo menos. PH Ribeiro 07, o que achou do pênalti marcado para o Inter contra o Corinthians? Na Europa seria marcado? Na Europa também se marca muita coisa errada. O que acontece no Brasil, eu já disse isso aqui alguma vez, e eu vi que o Mauro César Pereira falou essa semana também, e acho que foi justamente desse lance. Que é, os árbitros no Brasil parece que não entendem nada de futebol. Parece que eles sabem ler um papel, uma regra, onde está escrito puxou é falta, se é dentro da área é pênalti, e não entendem o que é um jogo de futebol. A intensidade, se o cara quis disputar a bola ou não, se o cara quis se jogar, sabe assim, tem um tanto de coisa que você precisa entender de futebol para trabalhar no futebol, você precisa entender de futebol para arbitrar um jogo de futebol. Se você não entende, se é só para ler o que está na regra e pronto e acabou,
porque puxou é pênalti. Todo escanteio é pênalti e é falta também. Toda falta lateral tem que marcar para os dois lados. Pênaltizinhos para mim não devem ser marcados. Para mim não chega nem a ser um pênaltizinho, porque não é uma faltinha assim que dentro da área isso não pode ser dado. Ah, mas se é no meio campo é falta e pênalti é gol. Não é, gente. Não é. Uma falta no meio campo, ela pode ser uma certa intensidade e tal, e ela é irrelevante para você marcar. Pênalti tem que ser algo realmente relevante. É uma falta muito grave para ser qualquer toquezinho, qualquer esbarrãozinho, qualquer puxãozinho na área, como se marca, especialmente no Brasil. Então os árbitros no Brasil, parece que eles entendem só de regras. E olhe lá, muitos deles. E que não entendem de um jogo de futebol. E aí eu acho que a gente cai nesses pênaltis assim. Por exemplo, o lance do Andréas Pereira com o Marcos Antônio do São Paulo no final de semana. Se um árbitro não entende de futebol, expulsa. Porque o pé do Andréas Pereira toca na canela do Marcos Antônio, até machuca ele ali e tal. Pô, o cara disputou a bola, pisou na bola, o pé escorregou, o outro cara tirou a bola por baixo e o pé dele acertou ali, mas ele claramente foi na bola. Claramente foi na bola. Porque a forma como ele foi, onde acertou, amarelo? Ainda, amarelo. Mas expulsar, porque na regra diz que se o pé pega na canela, dependendo da posição do pé tem que expulsar, pô, é não entender nada de futebol, que o cara literalmente tocou na bola e disputou a bola, e que depois o pé rolou ali por cima e acertou. E muitas vezes no Brasil se marca assim, porque os árbitros não entendem de futebol. André Micola. Você conhece Poços de Caldas? Fala muito da Caldense. Pô, não conheço Poços de Caldas. Inclusive tem doce de leite, requeijão, tem bastante coisa de lá, né? Não conheço. Eu falo muito da Caldense porque... A última pergunta. No meu imaginário de criança, eu lembro que era horrível jogar no Ronaldo Junqueiras, né? Acho que outro dia... Talvez foi o André mesmo que me corrigiu com razão. Porque acho que outro dia eu falei Ronaldo Henriques e Ronaldo Junqueira. Ronaldão. No meu imaginário era sempre muito difícil jogar lá e era muito longe e a Caldense lá era muito forte. Então, para mim, é um time muito marcante do interior mineiro. Só isso. Do sul de Minas, eu acho que eu conheço São Lourenço só. Eu lembro que eu fiz uma viagem para São Paulo passando pelo sul de Minas. Não conheço Poços de Caldas, gostaria de conhecer. Quem sabe agora que eu tô por aí, eu passo um dia em Poços de Caldas para comprar uns produtos da terra e para conhecer o Ronaldo Junqueira. Mas eu falo da Caldense porque é, para mim, bem marcante. Como símbolo do futebol do interior de Minas Gerais, a Caldense para mim é um clube muito marcante e tradicional e tal. Meu povo, acabou, hein? Quase 40 minutinhos respondendo as perguntas de vocês, falando tudo que vocês gostariam de saber, quase tudo, alguma coisa, o que deu para fazer. Que vocês mandaram na semana passada, eu pretendo responder de novo essa semana, veremos se eu consigo, mas eu pretendo fazer de novo essa semana e pretendo fazer vídeo do jogo da seleção, alguma coisa também de notícias do Barcelona, enfim, eu pretendo muita coisa, eu não sei se eu vou conseguir. Então até a próxima, hein? Não deixa a oportunidade passar de você me ajudar aqui dando um like, se inscrevendo, comentando, porque sabe-se lá quando que será o próximo. Valeu, gente, até mais, tchau, tchau.